Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra e toda a glória. Nosso amado Pai eterno, graças te damos por mais este dia, Pai. E queremos te pedir que tu venha através do teu Espírito Santo, nos dirigir neste estudo e que ele venha em encontro de nossas necessidades, Pai, e das necessidades daqueles que irão ouvir da tua palavra. Em nome de Jesus nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. O nosso estudo de hoje, o tema é: o homem é imortal. Está em 1 Coríntios 15, 19, que diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos repetir o que Paulo está dizendo aqui, que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Nós que cremos em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, nós cremos na imortalidade. A imortalidade do verdadeiro ser que é o homem, o seu espírito. Que o seu espírito é imortal. Imortal quer dizer aquele que nasceu, mas não vai morrer. Nós acreditamos na imortalidade. O Velho Testamento tem muito a nos dizer sobre a crença da imortalidade. Podemos ler nos Salmos 17, 37, 49, 73 e outros. O próprio Jó acreditava que a vida não tinha fim aqui. Em Jó, capítulo 19, versículo 25 e 26, ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Deus, como Jesus Cristo disse, ele é Deus de vivos e não de mortos. Está em Mateus 22, 31 a 33, quando Jesus diz: e quando a ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declarou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões maravilhavam-se da sua doutrina. Abraão, Isaque e Jacó, eles estão vivos. Eles estão vivos juntos de Deus. Porque
Jesus Cristo já salvava todo aquele que cria na promessa de que Deus enviaria o Salvador da humanidade. Jesus também nos fala de um lar perfeito, que está em João 14, versículos de 1 a 3, que diz: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus Cristo diz que lá junto de Deus há muitas moradas e que Ele iria preparar lugar para cada um que nele cresce, como um único e suficiente Salvador. Moisés, em Hebreus 11, versículos do 36, do 23 ao 27, diz: Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus do que de usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou a prova de Cristo por maiores riquezas do que o tesouro do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera de Faraó. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Então Moisés, ele, pela fé, ele se recusou a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Ele, como filho da filha de Faraó, ele poderia usufruir de todas as riquezas do Egito e de todas as coisas boas que os governantes tinham, mas ele teria que adorar falsos deuses e fazer coisas que são pecados diante de Deus, porque existe somente um único Deus digno de toda a adoração
de todo louvor. E Moisés viu isso. E ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus do que usufruir de prazeres transitórios, porque ele via aquele que é invisível, o Deus pessoal e verdadeiro. Por isso ele se negou a usufruir de coisas referentes ao pecado. O valor da vida após a morte. Ainda em Hebreus 11, do 36 ao 38, diz: outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, que Jesus Cristo subiu aos céus, os cristãos passaram a ser perseguidos, como até hoje ainda são em mais de 50 países do mundo. São mortos, mas não negam a Cristo. Passam por coisas sabendo que esta vida ela é transitória. Ela pode acabar de um momento para o outro. Tenho mais de 60 anos e durante a minha vida vi pessoas morrerem recém-nascidas, crianças, jovens, adultos e velhos. Nossos planos nesta vida aqui transitória, eles são falhos. Você pode construir tudo o que você quiser, mas uma certeza você pode ter, que num momento, num piscar de olhos, você vai enfrentar a morte. Seja por uma doença, seja por uma bala perdida, seja por um acidente. Tudo que você está construindo aqui, ele acaba de uma hora para outra. Acaba rápido como o vento. Passa rápido como o vento. E estas pessoas que morreram e não negaram a Cristo, eles sabiam, tinham a certeza através da fé, que se eles viessem enfrentar a morte, as dificuldades, tudo, não teria nenhum valor tão grande como a vida eterna. A vida junto de Deus pelo resto da eternidade. O novo céu e a nova terra.
Apocalipse 21. Apocalipse 21. Do 1 ao 8 diz: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago de fogo, o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, aqui no final de Apocalipse, no capítulo 21, ainda tem o capítulo 22 com as promessas do novo céu e da nova terra. Mas aqui no capítulo 21, fala que existe um lugar para onde aqueles que aceitaram a Cristo como único e suficiente Salvador irão, onde Deus lhe enxugará dos olhos todas as lágrimas. A morte já não existirá, e não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas, elas já passaram. Então, um lugar assim, ele é de grande valor. Por isso que os cristãos da antiguidade, eles morriam queimados, comidos por leões, esfaqueados, mortos a espadas, a lanças, mas eles não negavam a Cristo, porque sabiam que esta vida é passageira, mas que existe uma vida muito melhor depois desta vida. O curso da nossa vida não acaba aqui. E
também fala sobre aqueles que vão para o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, a separação total de Deus. E a nossa conclusão é de que Deus é eterno. Deus, ele não nasceu e ele não vai morrer. Deus é o princípio e o fim de tudo. Ele é a verdadeira vida. Ele é a essência da vida. E o homem é imortal, porque ele nasceu, mas não vai morrer. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esta fé maravilhosa que Tu nos concede, Pai, de crermos e termos certeza da nossa imortalidade, que estaremos junto contigo pelo resto da eternidade, num lugar onde não haverá mais pranto, choro nem dor, onde Tu enxugará de nossos olhos todas as lágrimas, onde todas as coisas aqui desta terra, todas as mazelas, todos os sofrimentos, todas as situações que batalham para nos tirar a paz, Pai, terão um fim para o resto da eternidade. Muito obrigado, Pai, por Tu teres enviado o Teu Filho amado, o nosso amado e único Salvador, Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, por este presente maravilhoso. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Amém. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus todo-poderoso, ao Deus Criador, ao nosso amado Pai eterno, seja toda honra, toda glória, todo louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra e toda